Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre como a prática de leitura pode auxiliar no compreendimento da Bíblia. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. Vou pedir que quem quiser agora é opcional, deixar um comentário nos comentários, tá? Agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade. Pode ser um elogio, pode ser uma crítica, pode ser uma sugestão, pode ser um pedido de oração, pode ser um testemunho, pode ser um agradecimento a Deus por alguma bênção obtida, enfim, o que vocês quiserem pôr. Ali vai servir com um trabalho missionário paralelo, além dessa mensagem que é gravada, tá bom? Então quem quiser vai ser muito bem-vindo. Deus vai com certeza ver, tá? E vai me inspirar a responder para vocês, tá bom? E eu vou pedir que aqueles que estão me ouvindo, que não se inscreveram ainda no canal do Senhor, que é este, eu peço que se inscreva. Deus agradece quem se inscrever, tá bom? Agora juntos vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, obrigado por mais esse momento juntos de aprendizado, que possamos estar juntos mais uma vez, aprendendo sobre essa palavra, sobre o seu ensinamento, estarmos juntos, Senhor, para poder aprender e evoluir cada vez mais no aprendizado, Senhor, da sua palavra e na evolução cada vez maior rumo à vida eterna com o Senhor nos deu de presente. Peço, Senhor, que o Espírito Santo me inspire nesse momento e me use como seu instrumento, Pai, que seja apenas utilizado, Senhor. Que Ele fale através da minha boca, Pai, que Ele me inspire. Quantas palavras for que eu disser, todas vezes o Espírito Santo do Senhor, que seja apenas um instrumento usado, Pai. Peço que os três maiores professores do mundo sejam aqui para nos ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Peço, Senhor, que ilumine as pessoas que estão ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática tudo que será ensinado, Pai. Eu oro e peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje, como é 29 de outubro, é dia do livro, né? E nada melhor do que falar da Bíblia no dia do livro, já que a Bíblia quer dizer conjunto de livros, né? A palavra Bíblia, né? Então, nós temos, queridos irmãos, no mundo muitas bibliotecas, né? Com vários acervos, né? Temos na Inglaterra uma que tem 150 milhões de livros, uma nos Estados Unidos que tem 165 milhões de livros, né? E manuscritos. Tem uma outra nos Estados Unidos que tem cento e tantos também milhões de livros, né? Temos uma aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que é a Biblioteca Nacional, tem 9 milhões de exemplares, manuscritos, um monte de coisa, que é uma das a maior da América Latina, né? Só que o problema, queridos irmãos, é que as bibliotecas estão deixando de existir. Por quê? Porque as pessoas já não usam mais. As pessoas andam preferindo a leitura de livros online, né? E muitas das pessoas acabam não lendo livros também, principalmente na sua infância ali, onde está aprendendo ali, ela deveria estar lendo livros, adquirindo conhecimentos, coisas, mas não, né? Muitos ficam muito no celular, ficam ali na rede social, ficam no coisa, e esquece jogando games, e esquece que existem livros. E muitos dos que leem livros estão lendo livros online. Mas é a mesma coisa você ler um livro online e ler um livro físico? Bom, a história é a mesma. Mas não é a mesma coisa pela seguinte coisa. Para você ler um livro online, ou você vai ler pelo computador, ou você vai ler pelo celular, né? As telas, tanto de computador quanto de celular, elas emitem uma luz, né, azul, que é muito prejudicial para a vista da pessoa. Você vê que cada vez mais as pessoas estão usando mais óculos. Então o que acontece? Essa luz vai começar a perturbar tanto a vista que você não vai absorver a mesma coisa que você poderia absorver da leitura. Sem contar que você, estando ali,
lendo, de repente chega uma mensagem no celular, você vai parar a sua leitura para ouvir a mensagem, ou para ler. E o que vai acontecer? Você vai se desconcentrar da leitura, né? E a leitura, ela é um potencial importantíssimo para o desenvolvimento humano e também para o foco da meditação de hoje, que é estudo da Bíblia. Por quê? Eu, como pedagogo e professor de matemática, eu posso garantir para vocês que a grande parte do povo, principalmente aqui no mundo, né, uma grande parte, e aqui no Brasil a quantidade é maior ainda, são analfabetos funcionais. O que quer dizer isso? O analfabeto funcional é aquela pessoa que ela sabe ler, escrever, ela vai lá, ela lê um texto, ela entende o que está escrito ali, entendeu? Então ela sabe ler as palavras, então ela entende que está escrito amor, que está escrito café, que está escrito árvore, natureza, enfim, cachorro, carro, planta, mangueira, garagem, casa, mas ela não consegue compreender o que um texto está querendo ensinar. Ela entende, mas não compreende, né? E é justamente essa função do corpo, podemos dizer assim, que nós precisamos para estudar a Bíblia Sagrada. Né? Nós precisamos compreender ali, porque a Bíblia, na muita parte dela, está escrito figurativamente, metaforicamente, né? Então, símbolos que nós precisamos compreender para entender que nem, por exemplo, se eu for analfabeto funcional, eu não vou entender que na Bíblia mulher quer dizer igreja. Por quê? Porque na Bíblia tem a parte da Bíblia que fala que o homem é a cabeça e a mulher é o corpo. E tem a outra parte que fala que Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Você entendeu? Então, as pessoas vão ler ali e não vão entender a relação de uma coisa com outra e nem o que quer dizer isso. Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Quer dizer que existe um corpo, Jesus é a cabeça desse corpo e a igreja é o corpo? Não, não é isso. Não existe um. Não é isso. Né? Aí é uma coisa metafórica, é uma coisa figurativa. O que ele quer dizer ali é que a igreja ela tem que ser guiada por Jesus. Ele tem que ser a, a, a força maior da igreja. Ele é que tem que guiar a igreja. Ele é a cabeça. Ele é quem guia, quem comanda é a cabeça. Ele é que tem que comandar a igreja. E não homens. Não homens. Não é porque eu fundei uma igreja, por exemplo, se for que eu tivesse fundado, que eu comando a igreja. Não, é Jesus que tem que comandar a igreja. Eu sou ali um pastor, eu sou ali um líder de igreja, tenho um cargo na igreja, eu estou ali para trabalhar para Jesus. E não para ser o dono ali, para fazer o que eu quero ali. E eu não tenho o direito de expulsar ninguém da igreja, por mais que eu seja o fundador, por mais que eu seja ali o dono do prédio, por mais que eu seja ali, que eu tenha esse poder, né, humanamente falando, só que eu não tenho esse poder divinamente falando, porque aquele prédio foi construído com a intenção de Jesus trabalhar ali, dele ser o líder ali, então ele é quem tem a decisão de expulsar alguém dali, não eu, entendeu? Então essa é o ensinamento desse texto da Bíblia, que Jesus é quem comanda a igreja, né? É isso que está querendo dizer ali. E quando você compara os dois textos, você vê que está dizendo que Jesus é o homem, né? Ou seja, ele quer dizer isso. Quando fala que o filho do homem, quem é o filho do homem? Jesus. Então Jesus é o homem e a igreja é a mulher. Então, quando você vê lá a mulher pura em Apocalipse, é a igreja pura. Quando você vê a mulher prostituta, é a igreja prostituta. Ou seja, a igreja que está se prostituindo. E quando você estuda a Bíblia, e você vê lá, por exemplo, no livro de Oséias, acho que foi Oséias, que Deus manda o profeta casar com uma mulher prostituta, né? Para quê? Para que fosse entendido o que Deus estava sentindo de Israel estar adorando deuses, né? Então ele compara a adoração de deuses com uma prostituição. Então quando você vê ali
a mulher prostituta, ou seja, é a igreja prostituta, ou seja, a igreja que está adorando outras coisas que não é o Senhor. Está adorando dinheiro, está adorando o, imagens, está adorando outras coisas, pastor, mas Jesus não, né? A Deus não. Então você precisa ter um conhecimento para compreender esses textos. Então, se você é um analfabeto funcional, você vai ter uma grande dificuldade de interpretar a Bíblia, né? Você não vai conseguir fazer a hermenêutica e a exegese, né? Agora, não podemos confundir exegese, é difícil falar a palavra, exegese com uma exegese, que é diferente. Exegese é você interpretar a Bíblia e tirar do texto dela o significado, o que está querendo ser ensinado ali. Agora, uma exegese é você incluir o que você compreendeu ali. Então, você passa adiante o que você compreendeu da Bíblia. Entendeu? Então, você coloca como certo o que você compreendeu e não o que está escrito. Então, você está incluindo algo no texto bíblico. Isso é errado. Não só no texto bíblico, mas quando você lê livros também, né? Você tem que entender o que o autor está querendo dizer, e não o que você está entendendo, né? O certo é o que o autor quis dizer, né? É que nem, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês rapidamente aqui, ó. O autor escreve lá: o ladrão estava roubando uma casa e a casa desmoronou, né? É diferente de eu falar: o ladrão estava roubando uma casa e a casa caiu. Ah, mas desmoronar e cair não é igual? Desmoronar uma casa e cair? Sim. Só que se eu escrevo lá, a casa caiu, o autor escreveu lá: ela estava roubando a casa e a casa caiu. O autor quis dizer o quê? Que o ladrão estava roubando a casa e ele foi pego em flagrante, foi preso, né? Agora, pode ter gente que, por ser um analfabeto funcional, ele vai entender que a casa caiu em cima do ladrão, a casa caiu, a casa desmoronou. Mas não é isso que o autor quis dizer. Então, o que vale ali? O que a pessoa entendeu que a casa desmoronou em cima do ladrão? Ou o que o autor quis dizer que o ladrão foi preso? Se você entender que a casa desmoronou em cima do ladrão, provavelmente o resto do livro vai perder o sentido para você, né? Porque depois vai aparecer lá, o ladrão foi preso, o ladrão depois vai preso na cadeia, uma coisa do tipo. E você não vai entender como. A casa caiu em cima dele, ele ainda foi preso, não morreu. Tá entendendo? Então, começa a perder um pouco o sentido se você não entender corretamente o que o autor está querendo dizer. E na Bíblia não é diferente. Então, quando você faz isso, que você começa a incorporar na Bíblia o que você está entendendo ali, coisas que não estão escritas, ou em qualquer livro, você está fazendo uma exegese, ou seja, incluindo ideias suas. Não, nós temos que ler a Bíblia, fazer a hermenêutica, né? Para quem não sabe, hermenêutica é ou é a ciência da interpretação, né? Exegese é a que você usa na hermenêutica. Você usa exegese para você retirar do texto as informações que você precisa, as ideias para você compreender o que está sendo dito ali. Mas você só vai conseguir isso se você não for analfabeto funcional e se você estiver disposto a aprender. Então, incentivar nossas crianças a ler é uma maneira muito forte de ajudá-las a desenvolver a sua interpretação de texto, a sua alfabetização funcional. Para facilitar, na hora de ela pegar um livro como a Bíblia, ela conseguir compreender o que está escrito ali. Por isso a importância de incentivar os alunos e quem tem filhos dos seus filhos a lerem. Mas o mais importante é incentivar-los a ler o livro físico. Porque o livro virtual, por mais que possa ser interessante em alguns momentos, não é o ideal. Por quê? Como eu já falei, eu tô aqui ó, gravando para vocês, tá chegando mensagem aqui. Entendeu? Se eu pegar e dar um pause aqui e ler a mensagem, isso vai me desconcentrar. Então, não, eu não posso. Então, seria mais interessante eu gravar essa mensagem num gravador, né? Não no celular.
Ou colocar aqui no celular, não perturbe em modo avião, para que o telefone não receba mensagem, e eu então posso gravar tranquilamente. Entendeu? Aliás, eu já fiz isso. Você entende? Quer dizer, nossa, então é muito mais interessante, sem contar que o celular, telas fazem mal para a mente, para os olhos, né? Já tem estudos científicos que falam que as telas são prejudicial para a mente, entendeu? Cada vez mais você vê que as crianças, os adolescentes, os jovens de hoje estão cada vez com menos eh, disposição para ficar dentro de uma mesma coisa ali, é, concentrado mais do que um minuto e meio. Por quê? Ainda mais agora com esses vídeos de TikTok, Cruel, que são vídeos rápidos, né? Eles querem coisa rápida e não é assim. Né? Você vê que as crianças hoje em dia têm muita dificuldade de concentração. Por quê? Porque ficam muito nas telas e não se concentram, por exemplo, a ler um livro, né? E hoje em dia, ainda no estado aqui de São Paulo, para quem é de São Paulo, ainda o Estado proporcionou agora plataformas para que os alunos utilizem obrigatoriamente. Então, tem a matemática, a matemática tem o Matfic e tem também o Khan Academy, que é para os alunos do ensino médio, matemática para o ensino médio, para o fundamental, desde o primeiro ano até o sexto, até o nono, é o Matfic. Tem o Tarefas, né? Tem português, tem o Redação, tem o Leia, também o Tarefas, né? Tarefa para todas as disciplinas. Né? De inglês também tem um lá que eu não vou lembrar o nome agora. Enfim, tem vários aplicativos, várias plataformas, né, que eles têm que usar. Aí então leia um livro pela internet. Não seria mais fácil o aluno, por exemplo, gravar um vídeo lendo o livro, ou fazer depois um resumo ali do que ele leu, clicar lá no livro tal que ele leu, e ler fisicamente o livro, e depois só colocar lá que leu? Sim, seria muito melhor. Então os alunos ficam muito mergulhados. Infelizmente, as bibliotecas acabam ficando paradas. Embora eu vi agora na escola que eu estou trabalhando, eu vejo que os alunos vão muito na biblioteca pegar livros e tal, mas muitas vezes gibi, outras coisas, mas pega alguma coisa para ler. Então já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Então, mas tem que incentivar. A escola tem salas de leitura, e que inclusive estão querendo acabar com as salas de leitura, né? Já, o estado aqui de São Paulo está querendo acabar com as salas de leitura porque os alunos praticamente não usam. Né? Agora ainda mais com leia, tudo, não, tem que incentivar. A leitura é muito importante. Eu falo isso por experiência própria, eu nunca fui de ler, nunca fui. Mas não é porque eu não tive essa coisa, é porque eu não fui tão incentivado à leitura. E outra, eu tinha um problema de visão, que eu só constatei esse problema de visão depois que eu já estava adulto, né? Há pouco tempo, aliás, né? Há no máximo uns 10 anos atrás, acho que não chegou nem chegou nem a isso. Acho que uns 6 anos atrás. Então eu tô com 36, mas com 30 anos é que eu descobri que eu tinha um problema de visão. Então eu não conseguia ler, eu começava a ler e começava a me doer a cabeça. Porque eu enxergo mais de um olho do que do outro, né? A minha mãe nunca me levou no oculista. Se ela tivesse me levado desde criança, provavelmente já teria percebido esse problema de visão. Porque muitas vezes eu vinha para casa da escola com dor de cabeça, e já era por isso, com certeza. Mas ela nunca ligou isso a coisa nunca me levou no oculista para fazer um óculos. Eu poderia usar óculos desde criança, mas não usava. Então isso prejudicou o meu desenvolvimento de leitura, né? Pra ter só desse ano, ó, que eu comecei, né? Antes de eu pôr óculos, eu cheguei a ler o livro De Onde Eu Vim. Eu li ele inteiro umas 2 ou 3 vezes, é um livro interessante, né? Conta a história de um menino adotado e tudo mais. Que ele, que ele, que ele achava que os pais não gostavam dele, que ele era adotado, que tratava os irmãos, que eram irmãos, filhos do pai mesmo, melhor do que ele, tal. É uma história interessante, né? E eu li também algumas vezes o livro O Cachorrinho Peri,
né? Também é um livro legal. Inclusive, é um livro mais infantil esse do Cachorro de Peri. Mas eu cheguei a levar ele na escola, quando eu estava dando aula, lá no primeiro ano do fundamental, ele foi lido esse livro para os alunos, né? Outro livro que eu li inteiro foi O Menino Maluquinho. Outro livro que eu li inteiro foi Uma Professora Muito Maluquinho. Então são livros que eu li inteiro, mas são poucos livros, né? Muito pouco. Depois que eu vim pra cá, depois que eu comecei a leitura, eu já li a Bíblia inteira 2 vezes, né? Quer dizer, uma vez e meia, tô terminando agora a segunda, até o fim do ano eu termino a segunda. Até o fim do ano eu vou terminar a leitura do livro Descoberta da Fé, né? Que é um livro de meditações. Então vai ser mais um. Eu já li o livro Fundamentos de um Lar Cristão da Ellen White inteiro, né? Eu já li parte do livro O Grande Conflito. Já li uma parte do livro, agora não vou lembrar, também um livro religioso, né? Já li uma parte do livro Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. Já li uma parte do livro Aulas a 10 do Lemov. Enfim, a gente vai assistir, vai lendo essas coisas. Então, eu não li inteiro o Lemov porque eu comecei a trabalhar e aí ficou difícil de continuar lendo, né? Mas é importante. Então, a gente tem que desenvolver esse hábito de leitura, né? Tem a revista Escola Sabatina que eu leio às vezes pelo celular, mas a gente tem que evitar o celular, né? Ler fisicamente é melhor, né? O celular a gente tem que evitar um tanto, porque ele mexe muito com a mente da gente. Que às vezes eu vou na igreja, quando eu vou na igreja eu levo o celular, eu não levo a Bíblia. Embora eu tenha aqui 7 Bíblias, mas eu não levo a Bíblia, né? Mas, quando eu estou em casa, que eu vou fazer o ano bíblico, eu procuro ler a Bíblia. Geralmente eu uso até 2 exemplares da Bíblia, né? Eu uso a Bíblia do discípulo, que é até a tradução NVI, né? Nova Versão Internacional, e eu uso a Bíblia de Estudo Andrews, que tem a versão NAA, né? Nova Almeida Atualizada, que é considerada a melhor versão da Bíblia em português a gente ter. Eu tenho também a outra Bíblia de Estudo Andrews com outra versão, enfim. Então, eu procuro ler a Bíblia mesmo. Eu só uso o celular em casa, né, para ler a Bíblia. No último caso, quando eu estou vendo que eu estou bem cansado, que eu prefiro ficar com a luz do quarto apagada, né? Aí eu leio às vezes no celular. E às vezes, quando eu estou muito, muito mesmo, realmente não estou querendo ler, eu coloco para tocar a leitura da Bíblia na voz do Cid Moreira. No YouTube tem os vídeos com a Bíblia narrada na voz do Cid Moreira. Então eu costumo ouvir. Também quando eu tô muito cansado, não tô bem para ler, eu ouço. Mas eu não deixo de fazer o ano bíblico, né? Então, queridos irmãos, essa é a ideia. Então a leitura, ela é muito importante para que a gente desenvolva esse senso crítico, essa leitura é, interpretativa, para a gente desenvolva a nossa alfabetização funcional, né? Você vê que muita gente tem dificuldade de passar em concurso, como eu, inclusive, pela falta da interpretação de texto. E pessoas como eu, que são de exatas, têm ainda mais dificuldade de interpretar texto. Por quê? Porque nossa área é contas, não é palavras, né? Então, isso dificulta também um tanto. Então, isso dificulta na hora da gente passar no concurso, por exemplo. E hoje em dia, o foco dos concursos de Enem, das provas, todas elas que são a ENAD, essa do PND agora que tivemos aí agora, os professores, tudo, todas elas são, o foco delas é interpretação de texto e resolução de problemas, né? Você não tem nessas provas aí um exercício ali, resolve a equação, x, 2x mais 5 igual a 15. Não. Você vai ter um problema, você vai ter que montar a equação e depois resolvê-la, né?
Você vai ter que interpretar o que o professor está dizendo ali, entender o que ele quer, montar a conta para você resolver aquela conta, né? Não só em matemática, como em todas as matérias, né? Em português eles dão um texto muitas vezes retirado de alguma revista, de algum jornal, alguma reportagem e depois faz algumas perguntas sobre esse texto, para ver se você conseguiu interpretar o que está querendo dizer. Então isso é muito complexo, né? E no caso, por exemplo, do concurso de professor, a parte pedagógica, eles fazem o quê? Eles pegam o livro, que tem, por exemplo, Pedagogia e Autonomia de Paulo Freire, pega lá um trecho, então muitas vezes eles põem lá um trecho do texto e coloca lá, segundo Freire, né? Ou às vezes eles pegam uma reportagem e coloca lá, segundo Freire, no livro Pedagogia e Autonomia e tal, e isso é verdadeiro, é falso, é não sei o que, não sei o que lá, e você vai ter que distinguir o que está querendo dizer ali. Você entendeu? Então, o texto em si, ele não está ali para. Ele não é só uma leitura, então é uma interpretação forte. E isso dificulta muito nos concursos. Por isso a importância da gente começar a ler, da gente estar por dentro da leitura. Mas não ler na tela, você tem que ler fisicamente. É importante a leitura. Se você está com dificuldade de ler, que vai te doer a cabeça, procure um oculista igual eu. Eu não tiro mais o óculos do rosto. Entendeu? Procure um oculista. Porque é importante para que você possa ler direito e que você possa ter um prazer na leitura, né? É como disse a personagem da novela Mutantes, a personagem Angela, né? Que chamava ela de Anjinha, que era uma mutante que tinha asas. Muitas vezes ela lia uns livros da novela, né? E aí teve uma vez que perguntaram, outro mutante lá, o menino lobo, o Vavá, perguntou pra ela, você gosta de ler bastante, né? Ah, sim, porque eu viajo para lugares diferentes. E a leitura pode proporcionar isso, proporcionar isso, né? Ela pode proporcionar que você viaje para lugares diferentes. Então, por exemplo, quando você lê a Bíblia, você viaja para épocas diferentes. Você começa a imaginar como é que foi naquela época. E as imagens, os acontecimentos. Entendeu? Quando você lê um livro que conta a história, por exemplo, da época da escravidão, você começa a imaginar as coisas. Você entende? Eu tenho um livro que está lá em São Paulo, na minha casa, que ele chama Se Casa Branca. É um livro que fala sobre escravidão, né? E é interessante que ele tem uma parte ilustrativa, mas a maior parte o livro por si é só de texto. Então você vai ter uma parte que se abre, assim que tem uma ilustração da fazenda que está sendo falada aí no livro e tal. Mas, ó, uma planta baixa, né? Mas, acho que nem é uma planta baixa, é um desenho da fazenda, eu não lembro direito. Mas é um livro que eu nunca li, mas eu poderia ter lido, né? Eu tenho vários livros lá em casa, tenho os livros de autores ali como Machado de Assis, eu nunca pude ler esses livros, né? Por falta de tempo, por falta de tempo, né? Por falta de vontade de ler. Sempre preferi mais estar jogando que lendo. Hoje eu me arrependo. Se eu pudesse voltar no tempo, queridos irmãos, com certeza eu ia preferir ler do que jogar, né? Já ia procurar um oculista, pôr o óculos, né? Porque é legal ler, né? Umas coisas. Quer dizer, quando eu leio a Bíblia, para mim é maravilhoso ler a Bíblia. Eu gosto de ler. Quando eu leio coisas sobre Deus, leio a Escola Sabatina, eu gosto de ler. Eu não faço um estudo mais profundo da Escola Sabatina por falta de tempo, porque é complicado, né? Você na correria e tal, mas é importante que você consiga estar ali estudando, compreendendo, né? É importante a gente desenvolver essa leitura, porque é assim que nós vamos se tornar mais capazes de compreendimentos e assim poderemos compreender a Bíblia melhor. Porque se nós não tivermos a alfabetização funcional, a gente não compreende a Bíblia, né? E a maior biblioteca que nós podemos ter, a mais importante, é a Bíblia. Ela é uma biblioteca, né? Porque que a palavra Bíblia e a palavra biblioteca, elas são sinônimos, né? As duas querem dizer conjunto de livros, vários livros, né? Na verdade, Bíblia quer dizer livros, e biblioteca é conjunto de livros, mas
não faz muita diferença, né? Então, a maior biblioteca que nós temos, a mais importante é a Bíblia, porque ali é que Deus dedicou-se, o próprio Deus, escrever essa Bíblia, esse livro, essa biblioteca, podemos dizer. Ele mesmo escreveu esses livros da Bíblia para que nós possamos ter esses livros e através deles que o poder de Deus possa agir em nossa vida. A Bíblia traz o poder de Deus para a gente, né? Ela é capaz de mudar a vida da gente, né? Então, queridos irmãos, nós temos que captar isso e aproveitar e cada vez mais usar e abusar da Bíblia, ler o máximo que a gente puder da Bíblia, aprender, evoluir, porque a gente não entender, pergunta para outra pessoa, senta, conversa, discuta e faz um estudo junto para compreender. É por isso que existem os livros escritos por a Ellen White. Esses livros são para ajudar na compreensão da Bíblia em alguns casos. E ajudar as pessoas a se interessarem mais pela Bíblia. Não para substituir a Bíblia, como muita gente fala, né? Por exemplo, tem um livro, se não me engano, é o Atos dos Apóstolos, em que Ellen White explica a parábola do rico Lázaro, né? Porque muitas vezes a gente não tem um bom conhecimento, a gente não consegue compreender o que quer dizer ali. Porque Jesus está falando ali que os dois morreram, um foi para o céu e outro para o inferno. Mas é isso que aconteceu? Que acontece? Não. A Bíblia não ensina isso. Ela ensina que quando a gente morrer, a gente vai ficar morto e sermos ressuscitados ou na primeira ressurreição para ir para a vida eterna, ou na segunda para ir para a morte eterna, né? Então, o que Jesus quis contar com essa parábola? Primeiro, ele quis ensinar que quem morria tinha dois destinos. Ou iriam para o paraíso, ou iam queimar e iam para a morte eterna. Iam queimar no lago de fogo e iam para a morte eterna, né? É isso que ele quis ensinar. Que seriam recompensados ou punidos. A segunda coisa que ele ensina ali, que a pessoa iria para a vida eterna, paraíso, com o corpo, e não em espírito. E também iriam queimar e ir para a morte eterna com o corpo. Por quê? Porque Lázaro estava lá com o corpo. E o rico também, porque o rico fala para Lázaro colocar o dedo na água, molhado na água e pôr na minha língua, porque eu estou sentindo muita sede. Espírito não tem dedos, não tem língua, não sente sede. Então ele não estava ali em espírito, ele estava ali com o corpo. Então era outro ensinamento que Jesus quis dar nessa parábola, né? Outro ensinamento que ele deu nessa parábola que as pessoas passam despercebido. Quem morre não tem volta, né? Não volta mais. Não tem como voltar em espírito, por exemplo. Por quê? Olha só o que disse o rico. Fale para Lázaro, deixe Lázaro voltar lá no mundo dos vivos para avisar minha família para que elas não venham parar nesse lugar. Aí Abraão fala para o rico, mas ele já tem os profetas, as escrituras. Aí o rico fala, mas não é o suficiente. Se alguém do mundo dos mortos voltar lá e falar o que está acontecendo, eles vão acreditar e não vão vir parar aqui. E Abraão disse, infelizmente não é possível voltar. Mas mesmo que fosse, ele já tem lá os patriarcas, os profetas e as escrituras sagradas. Se eles não acreditam nas escrituras, não será uma pessoa voltando do mundo dos mortos que eles vão acreditar, né? Então, nessa parábola, Jesus ele incita a estudar as escrituras sagradas, a ler e confiar nessas escrituras. Ele ensina que a pessoa morre, vai ter a punição ou a recompensa, né? Ele ensina que a pessoa vai ser recompensada ou vai ser morto com o corpo. Então tudo isso passa despercebido para muitas pessoas que são analfabetos funcionais, né? Vai ter aquelas pessoas que são analfabetos funcionais que elas vão ler ali e vão interpretar literalmente. Jesus está ensinando aqui que a pessoa morre, vai para o céu, vai para o inferno. Mas se eu tiver essa interpretação, nós vamos ter um probleminha bem grave. O céu e o inferno ficam um do lado do outro? É assim? Porque na cultura, na tradição que nós temos, quem acredita em céu e inferno fala que o céu é lá em cima, né? É o terceiro céu, inclusive. Tem o céu do espaço e tem aí o terceiro onde vive Deus,
E o inferno é embaixo da terra. Então, como que o céu e o inferno estão do lado do outro? Como é que Lázaro e o rico estão se vendo? Se um estava no céu, o outro no inferno. Percebe que acaba tendo um problema aí de coerência? E que as pessoas pensar bem, não faz sentido nenhum, tira completamente sentido do texto. Fica uma coisa sem lógica nenhuma. Então, queridos irmãos, isso não é um texto literal, né? É um texto figurativo, metafórico, que tem uma mensagem por trás dele. E se a pessoa não tiver devidamente o estudo da Bíblia, se não tiver devidamente a alfabetização funcional, interpretar o que está escrito ali corretamente, a pessoa vai levar doutrinas falsas para frente. Entendeu? Então é por isso que tem doutrinas por aí que falam que a pessoa morre e vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório. Um dos textos usados como base é esse. Só que a Bíblia, por si, ela não prega isso, né? Você vê que Jó, lá no livro de Jó, Moisés, quando escreve Jó, coloca lá que, que Jó falando que ele queria dormir para ser acordado na vida eterna, né? Jó não fala que ele queria morrer para ir para o paraíso, nem para ir para o inferno, não. Jó fala de ser ressuscitado. Então, ele fala exatamente o que nós já sabemos hoje em dia. Então, a Bíblia é muito clara. A Bíblia não prega que a pessoa morre e vai para o inferno, vai para o céu. Não. Deus não disse lá a Adão, você vai morrer. Você vai se morrer, você vai trabalhar com o suor para ter comida e vai trabalhar até morrer. E vai falar, você quando morrer você vai para o paraíso, para o céu ou vai para o inferno, vai depender das suas ações. Não, ele fala, você vai morrer, ao pó da terra eu te tirei, ao pó retornarás. Então, Deus está ensinando o que ali? Que aonde ia Adão? Ele ia para o céu, ia para o inferno? Não, ele ia para o pó da terra. Então, onde está Adão hoje? No pó da terra, ele está enterrado no pó da terra. Esperando Jesus voltar para ressuscitar. Onde é que está? Adão, Eva, Sete, Abel, Caim, estão todos enterrados no pó da terra, esperando Jesus retornar. Vão ter aqueles que vão ser ressuscitados na primeira ressurreição, que irão para a recompensa, que irão lá para o milênio no céu e depois para ficar na vida eterna. E aqueles como Caim, por exemplo, que vai ser ressuscitado na segunda ressurreição para ser jogado no lago de fogo e depois queimar o suficiente para pagar a sua culpa e dar para a morte eterna. E assim é, queridos irmãos. Então, temos que entender que isso que a Bíblia ensina. Em nenhum momento a Bíblia ensina que as pessoas estão no céu, né? Você vê que Jesus fala lá que ele vai no céu agora, que ele ia preparar os aposentos, né? Que a casa do pai dele tinha muitos aposentos, muitos quartos, e que ele ia preparar e depois ele ia vir buscar as pessoas aqui. Porque onde ele estivesse, essas pessoas também estariam. Ou seja, o próprio Jesus prometeu isso. Se as pessoas morressem e já fossem para o céu, Jesus não precisaria voltar aqui a buscar ninguém, concorda? As pessoas já estariam lá, né? E a Bíblia nos ensina que somente estão no céu Elias e Enoque, que foram vivos para o céu, eles foram com o corpo. Você vê que Elias não morre e sobe a alma dele para o céu, não, o corpo dele foi levado para o céu. Você vê que Jesus, quando ressuscitou, ele estava com o corpo dele. Porque as pessoas tocaram nele, viram que ele tinha osso, ele comeu, né? E ele foi levado para o céu com o corpo, né? Enoque desapareceu com o corpo. Moisés foi ressuscitado e depois ele morreu e depois ele foi ressuscitado e levado para o céu com o corpo. Você vê que a história, a Bíblia fala que Miguel, ou seja, Jesus, brigou com Satanás pelo corpo de Moisés. Aí fala-se que o anjo levou o corpo de Moisés para o céu. Então, ele levou. Moisés foi ressuscitado, ele está lá no céu como espírito, não como corpo. As pessoas que ressuscitaram junto com Jesus, elas foram para o céu em espírito? Não, com o corpo. Então, nós também iremos para o céu com o corpo. Não existe espírito no céu. Nós vamos com o corpo. Por isso que Jesus vai vir nos buscar. Então, e a palavra do rico Lázaro confirma isso. Que Lázaro
estava queimando no lago de fogo com o corpo. E o rico com o corpo. E Lázaro estava no paraíso com o corpo. Na vida eterna dele com o corpo. Portanto, nós estaremos com o corpo. Né? Com o corpo. Então, a imagem que foi mostrada ali na parábola do rico Lázaro, né? O rico, ele não está no céu. O rico não, o Lázaro, ele não está no céu. Ele está aqui na terra, na Nova Jerusalém, que desceu do céu. Lá dentro da cidade. Talvez no alto de uma muralha da cidade, que era feita de ouro. E lá, e o rico, ele está queimando no lago de fogo, está do lado de fora da cidade. Entendeu? Aí sim, faz totalmente lógica o que está sendo falado ali. Né? E por que não dava também para Lázaro voltar para falar para a família do rico? Porque eles também já tinham ressuscitado. Eles também já tinham se perdido e se salvado. Eles também ou estavam queimando ali, ou estavam já lá na Nova Jerusalém. Você está entendendo? Então, isso também pode ser usado como lógica. Mas, Jesus só fala dessa parte aí para que as pessoas entendam que não tem volta à morte. Porque as pessoas ficavam querendo acreditar que tinha espíritos, que a pessoa poderia reaparecer. Então, tinha essa crença. Então, Jesus quis cortar a crença. Né? Ele usa essa metáfora dessa maneira, de céu, de inferno, queimando, paraíso. Por quê? Porque naquele momento o povo acreditava que a pessoa morria para o céu, para o inferno. Então, se Jesus pegasse e falasse diretamente lago de fogo e vida eterna, que não sei o quê, as pessoas não iam concordar, iriam fugir dele, muitos iriam se dispersar, entendeu? Então Jesus falou de acordo com a crença do momento. Então tudo isso você aprende estudando a palavra do rico Lázaro, né? Você só vai captar isso se você tiver uma alfabetização funcional adequada. Por isso que é importante a leitura não só da Bíblia, mas de outros livros que vão fazer a gente aprender e evoluir a nossa hermenêutica e a nossa exegese, para que nós possamos então compreender a Bíblia melhor. É importante que nós tenhamos ali no estudo da Bíblia. E nesse dia do livro, que nós possamos usufruir das bibliotecas. Existem várias bibliotecas municipais nas cidades aqui no Brasil, em São Paulo tem, aqui em Mogi tem. Né? Aqui em Mogi tem uma pinacoteca. Vamos usufruir desses lugares, vamos lá, vamos ver livros, podemos ler no próprio local. Quem faz faculdade, as faculdades têm acervos de livros também, bibliotecas. Claro que são livros da faculdade, são mais utilizados para a sua área. Mas não deixe de ler. Você que está fazendo faculdade, leia os livros que tem lá na sua biblioteca da sua área. Tire um minuto para você, um tempo para você ler esses livros. É importante para a sua formação, vai agregar muito da sua formação. Porque muita coisa você aprende na faculdade, mas outras você vai aprender lendo. Então, leia esses livros. A faculdade tem acervos gigantes de livros, né? Algumas já têm acervos também online. Então leiam, não queira ficar lendo por celular, porque muitas vezes é ruim. Só em último caso, por exemplo, na faculdade que estou fazendo, o professor pediu para ler um livro e fazer anotações nele próprio, na leitura no PDF, e depois mandar para ele, que aquilo ali que ia ser a nota. O que foi que eu fiz? Eu comprei o livro físico, eu lia o livro físico e depois eu ia lá no PDF e fazia as anotações. Mas eu sempre prefiro ler o livro físico. Eu não gosto de ler livros online. Só em último caso. Entendeu? Por quê? Porque além de ser ruim, você ficar lendo ali, você não tem o livro na mão, você tem que ficar rodando, descendo, subindo. Lá o computador muitas vezes desce demais, se perde, entendeu? Então não. É melhor, eu prefiro o livro físico. Né? Sem contar que eu não estou na frente da tela. Então, queridos irmãos, vamos ler. Vamos ter esse hábito de leitura, é muito importante. Não só livros religiosos, mas vários livros que podem nos trazer histórias, nos fazer viajar, interpretar, né? Livros mais fortes, não só livros, esses livros mais simples, mas livros que vai exigir uma interpretação sua também. Para que você vá treinando essa leitura, melhorando a sua leitura, né? E assim te possa aprender melhor a Bíblia. Tá certo, queridos irmãos? Então vamos fazer junto uma oração para encerrar?
Querido Deus amado, obrigado por mais esse momento de oração. Obrigado por mais uma vez podermos ter aprendido sobre o Senhor. Que nós possamos nos focar mais nas leituras, que possamos nos focar mais no entendimento bíblico, que possamos nos focar mais a aprender sobre a Bíblia, que possamos nos focar mais a saber quem é Deus, a saber mais sobre o tempo do fim, saber mais o que Deus está nos prometendo, aprender mais com os textos que muitas vezes passam despercebido. Que possamos, Senhor, estar preparados para servir a Ti da melhor maneira possível, meu Deus. Peço, Senhor, que ilumine as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, inscritas ou não no meu canal, e aquelas também que não estão me ouvindo, mas estão inscritas no meu canal, Senhor. Peço, Senhor, também que aquelas pessoas que estão inscritas no meu canal ou não, que estão me ouvindo, e aquelas que estão inscritas, mas não estão me ouvindo nesse momento, que elas estiverem indo trabalhar, que elas possam ir e voltar ao trabalho em segurança, Senhor. E se elas estiverem já no trabalho, que elas possam voltar do trabalho em segurança, Senhor. E que eu mesmo, daqui a pouco, que eu vá e volte do meu trabalho em segurança, Pai. Esteja sempre comigo, meu Senhor. Que assim seja, meu Pai. Eu oro e peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu peço que abençoe a todos nós. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E lembre-se, faça um bom hábito de leitura. Incentive os seus filhos a lerem também. Tire eles da tela e leve eles para a leitura. Faça eles conhecer o maravilhoso mundo de leituras, principalmente o livro da Bíblia, né? Mas outros livros também, que eles possam estar lendo, evoluindo, aprendendo. Tire eles das telas, né? De preferência que uma criança não tenha celular, tá certo? Aí, a pessoa só deve ter celular a partir dos 15, 16 anos. Antes disso, sem celular, né? Game, se tiver um videogame, por exemplo, é 1 horinha por dia. Só. O resto do tempo ele tem que estar lendo, ele tem que estar brincando, correndo. A criança tem que correr, tem que brincar de pega-pega, de esconde-esconde, de pular corda, de cabo de guerra, enfim, de futebol, de voleibol, de basquetebol, handball, queimada, enfim, brincar de coisas que vai fazer ela se movimentar, correr, não ficar parada na frente de uma tela. Tá certo? E celular hoje em dia é totalmente prejudicial para a criança. A criança muitas vezes deixa de se concentrar em algo importante para ficar pensando em celular. Tá certo? Então, tire o celular da vida dos seus filhos. Não dê, não dê. Se você não deu, não dê celular. Eles não têm que estar com o celular na mão. Né? E se você der um celular, que seja somente um celular que não acesse a internet, né? Nada do tipo. Ele simplesmente é para ligar. Mas não vai ficar mexendo para jogar, para nada. Só para ligar. Mesmo assim em casa, só para ter a criança ter um contato com você, só se for para isso. Mas não para jogar, para essas coisas. Nada de ficar em tela de celular. Isso faz terrivelmente mal para a saúde. Né? Então deixar as pessoas cada vez mais com problemas mentais por conta disso. Tá certo? Muito obrigado, queridos irmãos. Vamos fazer o que é certo e possamos desenvolver cada vez mais para estarmos aptos a esperar o nosso bom Senhor Jesus Cristo voltar para nos buscar. Que Deus abençoe a todos. Amém.